nossos queridos alunos e alunas aqui do canal do Vale Concurso. Professora Angélica está chegando agora, juntamente com você que está aí do outro lado, né? A gente chega rapidão para a aula de hoje. Professora Angélica está aqui no canal juntamente com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É você que está chegando aí do outro lado agora. Professora Angélica quer dizer que nós estamos aqui. Vamos dar sequência aí, né? Seguimento ao nosso conteúdo de língua portuguesa que a gente vem estudando nos ao vivos, né? A gente vem fazendo aí uma apanhagem de uma relação com relação, né, à análise sintática. Então, professora Angélica no comando, nossa aula de hoje aqui no canal do Vale vai visualizar, né, a ideia aí do período composto, tá? Para você poder saber de forma muito bacana, de forma muito objetiva, tudo para a sua aprovação. Então, fique ligado, preste muita atenção, você que se destinou aí agora, tá? Corre lá enquanto a professora Angélica ainda tá falando, se você está desanimado, desanimada aí, corre lá, pega um café, pega uma água, senta, vai com o telefone aí, movimentando para dentro de casa, ou aonde você, né, onde você estiver, tá? Faça aí o processo rápido, aquele cafezinho, aquela água, aquela coisa, para poder acompanhar de forma bacana aqui o nosso estudo da nossa aula de hoje. Então, olha só, a gente já sabe, né, com destino à nossa aprovação, vamos lá, porque período composto envolve algo que a Selecom gosta demais. Você sabe o que é algo que a Selecom gosta muito, muito mesmo? É isso aqui, ó. Período composto. Mas por quê, professora Angélica? Você fala com tanta convicção que a Selecom adora período composto. Por que eu falo isso com você? Porque o período composto trata o quê? Das orações. Não é verdade? O período composto é o conteúdo da sintaxe que trata as orações. Porque é o seguinte, se nós temos período composto, né, ele é composto porque dentro daquele período todo existe mais de uma oração. Por isso que o período é composto, tá? Porque dentro dele acontece mais de uma oração. É muito bom você associar isso, viu? É muito bom você entender isso aí do outro lado, viu? Pois é, aí, na condição da articulação das orações, você também entende que isso está dentro do quesito semântica, dentro do quesito sentido, dentro do quesito Selecom, não é assim? Para que você possa associar direitinho, gabaritar uma questão dessa em prova para você, ok? Então, olha só, primeira coisa, vamos ver uma visão, nós temos uma visão geral aqui, né? A professora Angélica colocou aqui uma visão geral do que é o período composto para a gente. Olha só que coisa interessante. O período composto, ele se subdivide em dois, né? Existe o período composto por coordenação e existe o período composto por subordinação. Dentro do período composto por coordenação, que nós temos aqui, nós entendemos que aqui dentro as orações são consideradas orações o quê? Independentes e conectadas, ligadas, unidas por uma conjunção que é classificada como conjunção coordenativa. Olha só, por isso que é muito interessante, você que está chegando aí no canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Nós estamos aqui fazendo uma aula para você, não é verdade? Dentro do contexto do período composto, dentro daquilo que a Selecom gosta, fique à vontade, viu? Para nos acompanhar aqui no nosso encontro de hoje no canal do Vale. Então, olha só, um período composto por coordenação, ele é aquele período onde dentro dele as orações são independentes. As orações são independentes, mas elas são conectadas, falei e estou repetindo, elas são conectadas por uma conjunção coordenativa, tá? Por isso você precisou lá atrás, lá na morfologia, estudar as conjunções, para que aqui dentro você consiga aplicar tudo de forma eficiente. Tá vendo? Pois é. Então, dentro dessas orações independentes, né, que são uma independente da outra, tem que ter uma conjunção coordenativa, tem que ter uma conjunção que vai coordenar, conectar o contexto para que aconteça uma relação de sentido, para que aconteça a semântica, que é aquilo que a Selecom gosta. Tá vendo? Pois é. Então, olha só, geralmente, dentro desse período composto por coordenação, nós vamos visualizar uma oração coordenada assindética, geralmente.
e uma oração coordenada sindética. Dentro, então, do período composto por coordenação, nós vamos trabalhar esses dois tipos de oração geralmente, tá? Geralmente a gente trabalha esses dois tipos de oração. Agora você vira para mim e fala assim, professora Angélica, o que é uma oração coordenada assindética, né? E também, professor, eu tenho curiosidade de saber o que é uma oração coordenada agora, classificada como sindética. Explica para mim, professora Angélica, porque eu não sei esse negócio. Eu tenho dificuldade com relação a esse negócio. Nós estamos aqui, equipe do Vale Concurso, somando conhecimento com você até a sua aprovação. Essa é a nossa convicção. Esse é o nosso objetivo. Então, olha que a professora Angélica vai te ensinar, vai te instruir de forma clara, básica e objetiva. A oração coordenada assindética recebe este nome porque ela não vem introduzida por conjunção. Olha que coisa bacana. Ela é uma oração que acontece dentro do período composto por coordenação, né? Que liga ali, que tem ali orações que não dependem uma da outra, e uma delas não vem introduzida por conjunção. Não vem introduzida por conectivo. Então, essa oração que não veio introduzida por conjunção, muito menos conectivo, é considerada uma oração coordenada assindética. Tá vendo que bacana a gente entender? Pois é. Já em contrapartida, não é assim? Pois é. Nós temos a oração coordenada classificada como sindética. Olha ela aqui. Essa aqui, que é a oração coordenada sindética, é a outra oração que acontece dentro do período composto, ela é uma oração que deve vir introduzida por conectivo. Deve vir introduzida por conjunção. Tá vendo como funciona? Não é difícil entender o contexto. O negócio é nós entendermos o negócio, né? O contexto, né? Não é difícil, a gente tem que saber. E é assim, nessa condição de essência, né? De saber ali, nossa, a essência, por que é uma oração assindética, né? Coordenada assindética. Nossa, o que é uma oração coordenada sindética? Eu preciso ter essa noção. Na verdade, eu preciso ter esse entendimento. Então, é isso que é interessante a gente saber. Porque a Selecul, ela vai juntar semântica e conceito, né? Ela vai juntar isso aí para você. E uma questão de período composto que vai tratar a conjunção, que vai tratar a relação semântica entre as orações, é uma aposta brutal de prova, tá? Então, cuidado. Beleza, continuando então, olha só. Olha o exemplo que a gente tem aqui, né? Assinei as cartas e coloquei-as nos envelopes. Você teve aqui, olha, assinei as cartas, né? A ação, a condição ali, o fato de assinar as cartas e o fato de colocar as cartas nos envelopes. Olha aí, você assinou as cartas e colocou as cartas nos envelopes. Perceba que, olha só, o fato de assinar as cartas não depende do fato de colocar as bonitas nos envelopes. E vice-versa, olha só. Então, colocar as cartas nos envelopes também não depende do fato de você assinar as cartas, tá vendo? Então, são contextos distintos, são orações independentes que aconteceram ali. Só que, em razão do período composto, teve uma dessas orações aqui que veio introduzida por uma conjunção. Qual foi a oração que veio introduzida por uma conjunção? Aí, para você saber, para você entender, para você poder lembrar o que acontece, você precisa saber, compreender o estudo da conjunção que você teve lá na morfologia. Olha só. Por quê? Aqui, a conjunção que vai introduzir a oração coordenada sindética, ela tem que ser uma conjunção classificada como conjunção coordenativa. Então, aqui eu sei que essa oração aqui, ó, essa segunda oração, recebe esta classificação de ser coordenada sindética. Por quê? Porque ela veio introduzida por esta conjunção que aconteceu aqui, que é a conjunção e. Tá vendo? É uma conjunção coordenativa, né? Então, ela introduziu a segunda oração ali, né, coordenada. Então, a segunda oração é classificada como uma oração coordenada
sindética, porque tem ali a classificação, né? Tem ali a introdução por um conectivo, a introdução por uma conjunção. Coisa que não aconteceu aqui, ó. Assinei as cartas. Neste primeiro contexto aqui, este primeiro contexto não veio introduzido por conjunção. Não, professora Angélica, é verdade, esse primeiro contexto aqui não veio introduzido por conjunção, não. Pois então, né, pelo fato de ele não ter vindo, né, de ele não acontecer introduzido por uma conjunção, este primeiro contexto aqui é uma oração, né, porque tem ali ações, tem ação dentro dela, é uma oração coordenada assindética, olha só. Porque não veio introduzida por conjunção aquela determinada oração ali. Tá vendo? Pois é, beleza. Agora, por razão de pegadinha de prova, atenção você que está aí do outro lado, muito cuidado com o que a professora Angélica está colocando para você aqui agora, hein? Você que está chegando aí, a gente está em plena aula de período composto, rolando aqui no canal do Vale Concursos. Você precisa desse conteúdo para gabaritar a questão de prova. Olho abertíssimo aí do outro lado agora. Olha só, em alguma situação particular do período composto, olha isso, às vezes nós visualizaremos lá dentro somente orações em uma situação particular. Nós visualizaremos somente orações coordenadas assindéticas. Olha só, orações, né? Oração coordenada assindética. Olha aí. Em alguma condição, por particularidade, isso pode acontecer. Ué, professora Angélica, como assim? Dentro de um período composto por coordenação, onde as ações não dependem uma da outra, eu posso ver duas orações sem conjunção entre no início de cada uma delas? Pode. Você pode visualizar, igual aqui, ó, o sol apareceu no primeiro contexto, o primeiro contexto não veio introduzido por uma conjunção. Cortou o nevoeiro. O segundo contexto também não veio introduzido por uma conjunção. Olha só. E aí você teve o quê? Duas orações em que nenhuma delas veio introduzida por conjunção, tá vendo? E elas são orações que são independentes uma da outra. Então, você tem aqui dentro um período composto por coordenação, porque as orações são independentes uma da outra, mas, é assim, há uma particularidade onde dentro desse período composto por coordenação, elas sejam somente assindéticas. As orações sejam somente classificadas como coordenadas assindéticas. Viu como é legal a gente entender? Viu como esse negócio assim, né, dá uma condição bacana? Professora Angélica, tá, mas e aqui? Aqui as orações não exprimiram relação de sentido. Não teve uma relação clara de sentido ali. Verdade, não teve. Aqui a banca vai te cobrar isso dentro do conceito, né? De você saber que em alguma particularidade, dentro do período composto por coordenação, pode acontecer somente orações assindéticas, em particularidade. Mas que geralmente acontece uma oração coordenada assindética, sem conectivo, e uma oração coordenada sindética com conectivo introduzindo esta oração. Viu como é que funciona? Top demais, né? Agora, olha só. A gente vai sair do período composto por coordenação e a gente vai agora para o período composto por subordinação. Olha que bacana da gente entender isso aqui. Aqui dentro agora, do período composto por subordinação, nós vamos entender, tá? Nós vamos entender aqui dentro que as orações são dependentes uma da outra. Olha só. Aqui agora as orações dependem uma da outra. Não é esse negócio de ter uma oração que é independente. Não. Aqui dentro as orações dependem uma da outra. Porque elas têm essa relação de dependência, tá? Tanto a oração fixa, né, que a gente vai entender que aqui dentro a gente trabalha dentro dessa condição da relação de dependência, tá, pessoal? Dentro dessa condição da relação de dependência, nós temos dois tipos de oração, né? A oração principal e nós temos também a oração subordinada. Olha só.
aqui dentro do período composto por subordinação agora, né, como as orações são dependentes uma da outra, a gente tem aqui a condição de oração principal, oração subordinada. As orações mudam de nome aqui agora, né? Pois é. E nessa relação de dependência dentro da subordinação, trabalhando oração principal e oração subordinada, você sabe que existe uma oração fixa aqui dentro, né? Porque principal ou subordinada, né? Qual é a oração fixa aqui dentro? Hein? O que você aí do outro lado me fala? Qual é a oração que você entende que é uma oração fixa? Entendida como a oração fixa dentro do período composto por subordinação. Qual é a oração fixa? A oração principal? Ela é a oração fixa dentro do contexto. Por quê? Mesmo, pessoal, entendendo o seguinte, dentro do período composto, a fixa depende da subordinada e a subordinada depende da oração principal, né? A oração principal, que é a oração fixa, depende da subordinada e a subordinada depende da principal. Nenhuma das duas tem atribuição sozinha dentro do período, não. Nenhuma das duas. Uma depende da outra e vice-versa. Só que a diferença entre a oração principal, que é fixa, e subordinada, é o seguinte: a oração principal não vai poder ser trocada por outra em momento algum. Tá vendo? Isso é o ponto bacana de você poder entender. Dentro desse período composto aqui por subordinação, a oração principal é aquela oração considerada fixa. É aquela que você não pode trocá-la, não pode substituí-la por nenhuma. Ela é a oração ponto básico, ponto de partida. Tá vendo? Pois é, já a oração subordinada, ela deve ser substituída, trocada, né, por outra em determinado contexto. Ela pode ser substituída. Por isso que ela tem o nome de subordinada, porque ela não é fixa, ela não é principal, tá? Ela pode ser substituída por outra oração ali dentro. Olha só, vamos ao exemplo para você entender direitinho. Eu sei que a vida é bela. Olha que coisa interessante que você visualiza aqui. Aí você tem eu sei e tem que a vida é bela. Ok. Oração eu sei é a oração considerada fixa. É a oração principal. Por quê? Porque você pode saber várias coisas. Olha só que coisa interessante. Tá vendo? Você pode saber várias coisas. A não ser simplesmente, né? Simplesmente aqui, o quê? Que a vida é bela. Olha só. Tá vendo? Então, eu posso saber várias coisas, né? A não ser que a vida é bela, única e explicitamente, estritamente aqui, né? Vamos falar assim, tá? Então, nunca, né? Em condição nenhuma, eu vou poder trocar? Não, eu posso trocar a oração subordinada. Tá? Ela não vai ter interferência ali, né? Agora, a oração fixa, não. A oração principal, não posso trocar. Por que você entende dessa forma, professora Angélica? Pelo seguinte, pega o contexto, olha, eu sei que a vida é bela. Eu sei. Por que ela é a oração principal? Olha só, eu sei que a vida é bela, ó. Eu sei que eu vou trabalhar hoje. Eu sei que eu trabalho amanhã. Eu sei que minha filha está de folga essa semana da escola. Eu sei que eu tenho que dar conta de outras situações que não seja, né? A situação de aula dentro do canal do Vale Concursos. Eu sei várias coisas, não somente que a vida é bela, tá vendo? Então, por isso que esta oração aqui, como eu disse para você e expliquei agora há pouco, é uma oração considerada como sendo subordinada, porque ela pode ser substituída por outra, tá vendo? Diferente dessa daqui, eu sei, né, que ela é a oração principal. Só que para relembrar, para recapitular, a oração principal sozinha não tem sentido sem a subordinada. E a subordinada sozinha não tem sentido sem a oração principal. Tá vendo? Pois é, muito bacana isso. Bom demais de você associar, entender, na verdade, para você poder conseguir aí visualizar de forma bacana ali. Olha só, agora a professora Angélica te dei um esboço, né? A gente fez um esboço aqui do contexto do período composto, né? No sentido geral da situação. Agora eu vou entrar com você na relação da semântica, né? Que é mais precisamente
o que a Selecom vai cobrar de você. Olha só, dentro do período composto por coordenação, nós estamos tratando aqui as orações coordenadas, tá? Dentro do período composto por coordenação, nós temos aquelas orações que são coordenadas sindéticas, né? Falei sobre elas com você, né? Eu falei delas com você, não é verdade? Então, o que acontece? Orações coordenadas sindéticas são aquelas que no período composto por coordenação, que não dependem uma da outra. A coordenada sindética é aquela que vem introduzida por conjunção. Então, é aquela que, em razão da semântica, vai ser cobrada em prova. Por exemplo, a doença vem a cavalo e volta a pé. Tá? A doença vem a cavalo aqui, ó, é uma oração coordenada assindética. Aí, já esse segundo pedacinho aqui é uma oração coordenada sindética, classificada como, olha aqui, aditiva por causa da conjunção E. Viu? Segundo contexto. A espada vence, mas não convence. Primeiro pedacinho aqui, oração coordenada assindética, não veio com conjunção. Só que, dentro desse segundo contexto aqui, nós tivemos uma conjunção classificada como coordenativa adversativa. Então, a classificação dessa segunda oração aqui é oração coordenada sindética, o quê? Adversativa. Porque eu introduzi a oração com uma conjunção coordenativa adversativa aqui. Tá vendo? Próximo contexto agora. Vem agora ou perderá a vez. Vem agora. Oração coordenada assindética. Ou perderá a vez veio introduzida por uma conjunção coordenativa explicativa. Então, classificou essa oração seguinte aqui como oração coordenada sindética alternativa. Tá vendo? Beleza. Penso, logo existo. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Olha só. Eu tenho aqui agora, penso, oração coordenada assindética, porque não veio, introduzida por conjunção. A segunda aqui, como veio, introduzida por uma conjunção classificada como sendo conclusiva, coordenativa conclusiva, então introduz uma oração que eu vou chamar de coordenada sindética conclusiva, tá vendo? Detalhe, isso aqui acontece dentro do período composto por coordenação. As orações são independentes, tá? Beleza, uma da outra. Próxima condição. Não mintas que é pior para ti. Não mintas. Oração coordenada assindética. Olha só, porque ela veio, aconteceu ali, sem a introdução da conjunção. Tá vendo? Já eu tenho essa segunda oração aqui, introduzida pela conjunção que é uma conjunção que explica, Tá introduzindo ali um contexto explicativo. Então, eu tenho essa classificação. Oração coordenada sindética, por causa do que aqui? A conjunção, a oração aqui é coordenada sindética explicativa. Deixa eu te falar uma coisa, pegadinha brutal de prova. Toda vez que você tem esse tipo de oração, olha ele aqui, Esse tipo de oração, oração coordenada sindética explicativa, a conjunção que acontece aqui, que introduz esse tipo de oração, vai acontecer, vai introduzir sabendo que este primeiro contexto aqui indicou o quê? Olha o que ele indicou. Ordem. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Não é difícil, tá? É uma situação bacana demais da gente saber, da gente entender, tá? Então, o que acontece? Isso aqui só é uma oração coordenada sindética, porque o contexto anterior aqui, sindética é explicativa, porque o contexto anterior aqui indicou ordem. Não corre o risco de deixar de associar. Porque no próximo encontro que a gente tiver aqui no canal do Vale Concursos, nós vamos trabalhar o processo da subordinação. Você viu no slide anterior que a professora Angélica colocou aqui um esboço geral, Mas nós vamos tratar
cada oração para você entender no processo como funciona toda a classificação do período composto, as orações que podem acontecer ali dentro, né, para que não haja erro, para que não haja problema nenhum. Entende? Aí eu quero dizer mais uma coisinha para você que está aí do outro lado. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você que está aí até agora, você está inscrito no canal do Vale Concursos? Não? Inscreva, aperte o sininho das notificações para que você possa receber aí, né, notificações de tudo que rola todos os dias aqui no canal do Vale Concursos, com direcionamento ao concurso da Polícia Penal de Minas. Todo dia nós temos ao vivo, nós temos aula gratuita aqui para somar conhecimento aí com você, né, até a sua aprovação. Olha só, outra condição bacana. Nós faremos aulões em cidades dentro do estado de Minas Gerais. Aulões revisionais ainda antes da prova acontecer. Nós teremos aulões em Governador Valadares, em Teófilo Otoni, em Juiz de Fora, em Belo Horizonte e em Ipatinga. Nosso último aulão será em Ipatinga no dia 15 de janeiro de 2022, antes da prova, um dia antes da prova. Então, eu te convido, você que mora próximo aí, né, a uma dessas cidades, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Governador Valadares ou Teófilo Otoni, fique atento, atenta ao dia dos nossos aulões em cada cidade dessa, divulgado na rede social do Vale Concursos e também nas nossas redes sociais. Fique ligado, fique ligada, adquira o seu ingresso para participar desse evento, um dia inteiro de aula top de linha para te ajudar na sua aprovação. Combinado? Ó, fica com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula aqui, nosso próximo encontro aqui, se Deus quiser. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fui!